Olá, seres! Eu espero que todos bem aí desse lado, Prof. Sócio, para continuarmos nosso conhecimento sobre os componentes no interior das células. Então vamos pensar em muitos nomes legais. Mas antes, eu quero que você clique ali naquele joinha, deixe seu like, apoie nosso projeto. Eu quero que você inscreva-se no canal, por gentileza, inscreva-se no nosso canal, eu espero você. Só se inscrever não custa nada. Se inscreva no canal. Obrigado, vocês são demais. Muito obrigado. Ative as notificações para quando a aula chegar, tipo, subir, tá disponível, você já ter esse acesso. E se você quiser ser membro do nosso canal, também apoia o nosso projeto. Aí tem um custinho básico, R$ 4,99, um custinho básico no nosso canal. Mas você tem acesso a listas, materiais, testes, nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvida direto com o sócio, te mandar aí o que você precisa, para onde você está pensando, o que você está sonhando em fazer com essa tal de biologia, e eu ajudo você. Então, se puder, também seja membro do nosso canal. Continuando nossos componentes celulares, dentro da célula, um universo maravilhoso. Os meus desenhos imitam a realidade, os meus desenhos imitam. Eu acho maravilhoso. Eu sei que não. Você vai falar, professor, tem muitos que desenham melhor que você. Eu sei. Eu admiro esses meus nobres colegas, mas eu estou me esforçando. Um dia eu chego lá no patamar de muitos aí da internet que são fantásticos. A gente vai pensar em componentes dentro da célula. E nesses componentes no interior das células, a gente vai ver basicamente alguns que têm funções bem específicas. Então eu vou olhar para a célula e falar assim, poxa, quanta coisa lá dentro. Núcleo bem definido e bonito, núcleo interfásico, com vários componentes que a gente vai ver em aulas à frente. A gente vai identificar retículo endoplasmático rugoso, hair, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, Golgiossomo, o aparelho de Golgi aqui. Muitos vestibulares falarão para vocês que existe um sistema de endomembranas, ou seja, um sistema de membranas internas da célula. E esse sistema de endomembranas ele foi muito importante ao longo da evolução, porque ele foi compartimentalizando, ou seja, dividindo em compartimentos ou espaços específicos no interior da célula. O núcleo é um compartimento e lá nós temos o controle da produção do RNA, lá nós temos a duplicação do DNA. Se eu olhar para o retículo, para o complexo, para o lisossomo, para a mitocôndria, entre outros compartimentos, espaços em que alguns fenômenos, alguns acontecimentos são bem especiais para o funcionamento da célula. Então, compartimentalização. A célula no seu interior, célula eucariótica, foi dividida em espaços ou compartimentos para melhor desempenhar determinadas funções. Em alguns milhões, bilhões de anos, a seleção natural selecionou isso, tornando bastante eficiente o processo, e isso se mantém para a manutenção da vida. Então, a célula eucariótica, maior, mais complexa, compartimentalizada, ou seja, com essas regiões específicas para o desempenho de funções. Vimos ribossomos, citoesqueleto, centríolos. E 99% dos vestibas e exame nacional do ensino médio muitas vezes fazem a associação da estrutura com a função. Então você precisa manjar estrutura e função. Nesses que eu citei aqui, três, retículo rugoso, liso e complexo de Golgi. Alguns detalhes e algumas especificações. Então, eu vou precisar de você sacar. Lembra que o espaço aqui era o citosol, o espaço. E existem as proteínas atravessando lá os filamentos, microfilamentos de actina, os filamentos intermediários, os microtúbulos do citoesqueleto. Auxiliam a sustentação, manutenção, posicionamento dos componentes celulares para melhor desempenhar as funções. E aí a gente vai ver uma organização da célula. Por exemplo, retículo endoplasmático rugoso e liso. Retículo é uma rede, como se fosse um labirinto cheio de dobras, para o interior aqui do citoplasma.
Esse espaço aqui é a luz ou o lúmen do retículo. Luz ou lúmen do retículo. Então, o espaço interno desse retículo. Aqui onde estão as bolinhas pretas aqui, face citosólica, a face externa do retículo. E essas bolinhas são os ribossomos. Porque o retículo endoplasmático rugoso, granular ou ergastoplasma, ele vai apresentar na sua face citosólica ou face externa ribossomos. Então ele tem esse aspecto granular ou rugoso, por isso esse nome, retículo endoplasmático rugoso. Galera, olhou? Identificou, depois detalhes na microscopia eletrônica, pequenas estruturas aderidas externamente, são os ribossomos. O RNA mensageiro sai do núcleo, faz esse trajeto, sai pelos poros ou complexos de poros, e esse RNA mensageiro pode se associar a esses ribossomos aqui, ou a ribossomos livres do citosol, e aí ocorrência de síntese de proteínas. Então, o seu vestibular vai falar que o retículo rugoso apresenta ribossomos na face externa ou citosólica e que ocorre ali a associação com o RNA mensageiro para a produção de proteínas. Ok. Geralmente eu falo para meus aluninhos, síntese de proteínas para exportação, para lançar para fora da célula ou para direcionar para um lugar específico. Então, tem proteínas que vão ter sinalização específica para um direcionamento. Então, o retículo rugoso vai promover essa sinalização ali para que, claro, vem lá a informação do RNA mensageiro, mas associou com o ribossomo do retículo, começou a síntese ali, basicamente nesse ribossomo, encaminhado para a luz ou lúmen do retículo, vai sofrer modificações ali no interior e aí vai ser direcionada. Então, retículo endoplasmático rugoso associa a síntese de proteínas, por favor. O retículo endoplasmático liso, ele é contínuo ao rugoso, mas ele não apresenta aqui os ribossomos na sua face citosólica, na sua face externa. Quando nós olhamos para cá, não tem associação com ribossomo, então retículo liso ou agranular. Mas também rede, um labirinto, e na luz ou lúmen, um conjunto de várias enzimas essenciais para diferentes funções. Citei algumas. Síntese de lipídios. Lembra dos fosfolipídios de membrana? Lembra do colesterol? Então, nós temos ali complexos, ação enzimática, que vai modificar, vai auxiliar, vai contribuir. O colesterol também tem síntese aqui, nesse espaço aqui do citosol, por mecanismos enzimáticos e blá blá. Mas de uma maneira geral, a sua prova fala em síntese de lipídios. Então, ok, a gente pode ver essa síntese ou essa ativação no retículo liso. Ou a prova pode associar, que nem eu vou associar lá na histologia, lá na fisiologia humana. Testículos, gônadas masculinas, apresentam diferentes células. Tem uma célula intersticial ou de Leydig, que é a célula que produz a testosterona, o hormônio masculinizante. E lá naquela célula a gente vai olhar o microscópio e vai identificar uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. E aí você vai fazer a associação para retículo endoplasmático liso, síntese de hormônios esteroides, como a testosterona é. Para produzir esse hormônio esteroide, eu preciso da matéria-prima, que é o colesterol. Então a prova faz essa associação nas células intersticiais ou de Leydig do testículo com muito retículo liso desenvolvido. Armazenamento de cálcio. Fiz até aqui setinhas. Cálcio sai do retículo, vai para o citosol, do citosol para o retículo. Esse trânsito de cálcio é essencial nas nossas células musculares. Então a gente precisa desse movimento de cálcio. Contração muscular. Eu preciso participação dos sais minerais. Então o cálcio, sal mineral, vai ligar a troponina, vai expor um sítio de ligação da actina com a miosina, contração. Então quando o cálcio sai do interior da luz do retículo e vai para o citosol, contrai. Só que aí vai parar o estímulo e aí existe na membrana do retículo bomba de cálcio.
e esse cálcio é pego do citosol e jogado aqui para dentro. Então existem bombas de cálcio, proteínas que ficam pegando o cálcio do citosol e concentrando dentro do retículo, que é bem desenvolvido nas células musculares, principalmente estriadas, esqueléticas e estriada cardíaca, músculo do coração, e o restante da maior parte da musculatura corporal, que é a musculatura estriada esquelética. Então, armazenamento de cálcio. Detoxificação ou detox. Hepatócitos são células do fígado. Lembra de uma substância química chamada de álcool. Então, o álcool, uma droga lícita, que vai promover vários efeitos prejudiciais no nosso organismo. Vários tecidos são afetados, vários sistemas, sistema circulatório, coração, fígado, pâncreas, fazendo parte do sistema endócrino, do sistema digestório, sistema nervoso afetado pelo álcool. E o hepatócito é a célula do fígado que tem um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. Lá nesse espaço, nessa luz, enzimas para fazer a degradação do álcool em substâncias menos tóxicas. Então a gente vai ter essa função de detoxificação também associada ao retículo endoplasmático liso. De uma maneira geral, o retículo endoplasmático ele pode atuar nesse armazenamento de substância, na movimentação, no transporte de substância e, de uma maneira geral, na síntese de substâncias. Então, eu não sei como quem vai montar uma questão de prova, vestiba, de estudo, de faculdade para você vai trazer, mas você precisa ter essa visão geral e essa visão mais específica. Agora, como na célula tudo tem uma sinalização e aqui existe um sistema de endomembranas, muitas substâncias podem sair do retículo e serem encaminhadas aqui para o complexo de Golgi, Golgiossomo ou aparelho de Golgi. Existem bolsinhas chamadas de vesículas de transferências, ou bolsinhas, aqui o sócio não colocou o nome, mas vesículas de transferência. Essas vesículas de transferência, elas saem aqui da região do retículo, têm um sinal e elas se fundem com a face cis do nosso amigo complexo de Golgi, que é uma estrutura, uma organela polarizada. Então, a vesícula de transferência é uma pequena bolsinha que carrega substâncias do retículo e se liga ao complexo. Libera essa substância, eu representei aqui como verde essa substância. E essa substância vai se movimentando entre os sáculos ou cisternas do complexo de Golgi. Nós podemos chamar de sáculos, cisternas, pilhas desses sáculos ou cisternas. Isso é muito variado no tipo de célula, o tamanho do complexo de Golgi, a quantidade desses sáculos ou cisternas. Alguns autores vão chamar de dictiossomo, o conjunto de alguns sáculos ou cisternas, ou mesmo nas células vegetais, alguns autores vão falar dictiossomo é esse complexo de Golgi fragmentado, formado por um conjuntinho de sáculos ou cisternas. Então todos esses nomes aqui você associe ao aparelho ou complexo de Golgi. As cisternas ou sáculos, elas estão empilhadas, organizadas e polarizadas. Então, face cis e face trans. A substância veio com a vesícula de transferência, entrou na face cis e ela pode ir sendo modificada. Eu posso adicionar substâncias, modificar essa substância. Então, eu vou pensar no complexo de Golgi fazendo isso. Empacotando, recebendo e distribuindo substância. E a sua prova vai chamar isso de secreção celular. Secreção. Existem diferentes vias de secreção. Num outro momento avançado a gente vai, mas aqui eu preciso só de secreção. Falou em secreção celular, opa, complexo de Golgi bem desenvolvido. Geralmente, se eu olhar para o pâncreas tem células chamadas de ácinos pancreáticos. Lá tem muito retículo rugoso, muito complexo de Golgi. Então essas duas coisas são bem desenvolvidas. Porque muitas enzimas são produzidas lá, e enzimas são basicamente proteínas aqui. E elas saem daqui, vêm para cá, e aí são secretadas, lançadas no intestino delgado, especificamente no nosso duodeno. Então, ácido pancreático, muito retículo rugoso, muito complexo de Golgi, fazendo secreção. Células que secretam muco, células chamadas de caliciforme. Células que estão no epitélio, por exemplo, do sistema respiratório, do sistema digestório, secretam muco, uma substância gosmenta, lubrificanta, que lubrifica, que protege,
que evita o atrito. E esse muco é uma mistura de açúcares e proteínas. E você tem a participação do retículo rugoso do complexo de Golgi para a produção desse muco e para a secreção. Então, secretar quando a célula consegue produzir uma substância e lançar essa substância para o meio extracelular. Eu chamei de VS, vesícula de secreção. Então, da face trans ou face de maturação, brotam as vesículas de secreção com o conteúdo a ser lançado para o meio externo. Então, secretar significa que essa substância, o complexo de Golgi, vai empacotar, nesse caso, essa secreção baseada, passando pelo complexo de Golgi, ele vai empacotar essa substância numa vesícula de secreção. A vesícula vai se fundir à membrana e essa substância é lançada para o meio extracelular. Então, VS é vesícula de secreção. Aqui era VT, que é vesícula de transferência, passando substância do retículo para o complexo, ok? Algumas substâncias saem aqui do retículo e vão direto para a célula. Algumas são direcionadas para o complexo. Então vai existir essa parceria entre retículo e complexo de Golgi. Além disso, o complexo de Golgi também participa da formação da lamela média, a primeira parede que separa uma célula vegetal de outra. Também o complexo de Golgi vai formar o acrossomo do espermatozoide. Acro significa à frente e soma corpo. É aquela pontinha do espermatozoide que vai acumular um conjunto de enzimas, entre elas uma famosa chamada hialuronidase. Essa enzima, ela começou a ser produzida no retículo endoplasmático rugoso e aí foi passando, vai sendo empacotado, vai sendo modificado e o complexo de Golgi forma o acrossomo. Enzimas também existem no interior dos lisossomos, que a gente vai ver posteriormente. E o lisossomo sai daqui, brota do complexo de Golgi. As enzimas que estão no interior iniciaram sua produção lá no retículo endoplasmático rugoso, mas foram encaminhadas aqui, foi empacotado. Vai brotar uma bolsinha que vai formar lisossomo. Então, formação de lisossomo, acrossomo, lamela média e secreção celular, os vestibulares vão pedir para você associar ao complexo de Golgi. Você falou, Sócio, mas eu fiz FUVEST. Falou quais são as duas estruturas bem desenvolvidas nas células pancreáticas para secretar enzimas digestivas. Duas estruturas celulares bem desenvolvidas. Você vai pensar em enzima digestiva, a enzima é uma proteína, então iniciou a sua produção no retículo rugoso, foi encaminhado para o complexo de Golgi empacotado e aí secretado. Me entenderam? Façam a associação. A gente vai ver depois no avançado detalhes monstros, mas eu preciso disso aqui. Isso aqui é básico. Você vai falar, meu Deus, Sasti, muitos nomezinhos e isso aparece bastante no seu vestibular. Serão questões fáceis, serão questões médias, mesmo no Enem, para pedir para você associar geralmente com funções encontradas pelas estruturas celulares. Lembrando que retículo rugoso, retículo liso, complexo de Golgi só existem nas células eucarióticas. Lembrando que esses componentes são envoltos por membrana. Lá o ribossomo, o centríolo que a gente viu em aulas anteriores, não eram envoltos por membrana. Ok? Essa foi a minha dica de hoje, minha aula sobre esses componentes, para você imaginar no funcionamento celular. Então, por gentileza, componentes e suas respectivas funções para você brilhar nas provas. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para eu chegar rapidinho e ajudar você a brilhar em biologia. Bons estudos, seres, e abração para todos vocês.